por hora. E o espaço está com o senhor, fica à vontade. Se o senhor quiser falar um pouquinho como que está a Nova Ponte, essa questão dessa quarentena, e deixa Deus te usar aí, o espaço é do senhor. Paz do Senhor, irmão Rodrigo, tudo na benção por aí. Paz do Senhor Na para benção. todos que estão conectados aí nessa live da Umaduc. Falando um pouquinho sobre Nova Ponte, aqui pela bondade do Senhor não tem nenhum caso confirmado de coronavírus. Nós estamos orando e pedindo ao Senhor que Ele jamais permita que esse vírus ele adentre aqui ao nosso município. Nós temos seguido as recomendações sanitárias, porém não temos deixado de ser igreja. Nós temos compartilhado a palavra, temos transmitido os cultos de terça e de domingo e temos incentivado nos grupos de WhatsApp da igreja essa interação entre os membros. Então, a nossa parte nós estamos fazendo, é um desafio novo, possivelmente a maioria dos pastores que estão me ouvindo e que ouvirão, eles nunca experimentaram lidar com uma situação parecida, porém, eu acredito que a provisão de graça de Deus, ela jamais falta. Existem momentos que são mais desafiadores no ministério, mas onde esses momentos foram mais desafiadores, a graça de Deus, ela se tornou mais abundante. E atendendo aqui, antes de atender a solicitação de compartilhar uma palavra, eu fiquei feliz e triste, ao mesmo tempo com o convite, porque fiquei feliz porque no banner da Umaduc, vocês colocaram uma foto de quando eu ministrei pela primeira vez no congresso da Umaduc. Isso há uns 11, 12 anos atrás, não é? Então eu custei me reconhecer, até olhei e falei assim, que moço simpático, mas de repente eu percebi que era eu mesmo. Eu disse, não, isso aqui foi porque naquela época estava abusando muito do Photoshop. Então, mas fiquei feliz. Agora, meu olho sangrou quando eu li César com S. Aí meus olhos sangraram, porque esse César com S na Bíblia, ele deu muito trabalho. Mas aí quando a gente passou pelo processo da transformação, o Senhor até orientou meus pais, falou, olha, coloca com Z, porque já está tudo transformado. É brincadeira à parte, mas eu tive do Senhor uma palavra, e esta palavra eu gostaria de compartilhar com você que está me assistindo e os demais que estão conectando aí. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero ser fiel a esta palavra, utilizando o tempo que você me particionou. E quero subornar o tema, quando o simples se torna complicado. Quando o simples se torna complexo. Quero ler aqui na catedral mais elevada da fé, a carta que Paulo escreve aos Romanos, e o capítulo 9, e os versos de número 18 ao verso de número 21. Hoje, quando eu buscava do Senhor esta palavra, a responsabilidade já vinha me incomodando, mas o Senhor me confiou essa palavra na manhã deste dia. Eu quero compartilhá-la então. Diz o texto, logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Nessa tradução que eu estou lendo, Almeida e atualizada, nova. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, quando simples se torna complexo, ou quando se torna complicado, a Bíblia, ela reporta, quando nesse versículo número 17, que é o contexto antecessor do que eu li, ele menciona sobre um propósito de Deus para conservar o faraó em vida. Esse propósito que aparece lá em Êxodo, no capítulo 9, e versículo de número 16, era um propósito duplo. Primeiro, era um propósito para mostrar em faraó o poder de Deus. O segundo propósito era para mostrar o nome de Deus. Não necessariamente nesta ordem, mas com esse significado. O nome de Deus, que é o caráter de Deus e o poder de Deus, é a ação de Deus. Se nós voltarmos mais 2 versos, vamos ao versículo 3 de Romanos 9, nós vamos perceber que Deus, ele escolhe
Jacó e aborrece Esaú. E esse texto que aborrece Esaú, o Senhor faz questão de dizer na instrumentalidade de Paulo, no versículo 11 de Romanos 9, que ele acontece ainda no útero. Ele acontece dentro do ventre materno, para que não tivesse em si o conceito, a prerrogativa de que isso era por obras. Não, havia um propósito. E não é muito fácil entender o propósito, tal fato é reportado na Bíblia em várias experiências, mas eu poderia pensar sobre Moisés, porque lá no capítulo 7 de Atos, o quinto evangelho, e no versículo de número 25, o texto sagrado diz que Moisés matou um egípcio. E esse texto, esta referência que está lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 12, ele mata porque ele pensava que o ato dele tomar as dores de um par, tomar as dores de um israelita, levaria as pessoas a concluir que, de fato, ele era o escolhido por Deus. A sua atitude precipitada, Lucas vai escrever em Atos 7, 25, que eles não tomaram como conceito. Eles não acreditaram que seria assim. E diz a Bíblia que, por causa disso, Moisés teve que amargar 40 anos entre Midian e o deserto. Então, Deus, ele trabalha na nossa vida de uma maneira tal que nós podemos entender, mesmo sem concordar em várias circunstâncias, que ele tem um poder sobre a nossa vida. Esse texto que Paulo reporta no capítulo 9, ele vai dizer, meu caro amigo, nessa tradução Nova Almeida atualizada, usa essa expressão, meu caro amigo, quem é você para discutir com Deus? A Bíblia, ela reporta a maneira de Deus agir na vida do homem de forma cíclica. Se nós pensarmos no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, e o versículo de número 20, a Bíblia usa uma expressão assim, morreu Eliseu e foi sepultado. Ora, esta expressão, ela parece estar desconectada de todo tipo de propósito. Só que quando a Bíblia, ela traz essas informações, e a mensagem que Deus me deu é quando o simples se torna complicado, quem complica a situação não é Deus, somos nós. Salomão, do alto da sua sabedoria, depois de ser tratado por Deus, disciplinado, corrigido por Deus, Salomão explica que Deus fez o homem bom, tudo certo, não vem com defeito de fabricação. Só que o homem se envolveu em muitas complicações. Então, quando eu me refiro a esse texto, no segundo livro dos Reis, no capítulo 13 e o versículo de número 20, o texto diz, morreu Eliseu e foi sepultado. Este ato de Eliseu morrer e ser sepultado, colocava ponto final em um ciclo. Abria-se uma lacuna profética. Só que Deus, que não trabalha no improviso, Deus, que não trabalha na coincidência, não usa a casualidade como prerrogativa das suas ações. A Bíblia explica que Deus escolhe, ele vai até a casa do profeta Amitai, escolhe um Galileu, escolhe o seu filho Jonas, para iniciar o preenchimento dessa lacuna profética. Ora, aquele lugar desprezível, Gat-Hefer, um lugar que Nicodemos, por esquecer desse detalhe, quando arguído pelos seus pais, eles falam, você não lê, da Galileia não vem nada. Jonas era de Galileia. A resposta profética de Deus para o preenchimento da lacuna não estava em Jerusalém, não estava em outras cidades imponentes, estava na Galileia. Região desprezada, região abandonada, esquecida, não por Deus. E atentando para o texto sagrado, Deus começou a usar Jonas, e na sabedoria divina, na misericórdia estendida,
Deus começou a dar para Jonas uma profecia que era anseio. Uma profecia que era o âmago de qualquer profeta, de qualquer nacional, que era ter a completude do território prometido por Deus. E a Bíblia explica, no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, e o versículo 25, que Jonas, ele dá uma profecia durante o reinado do rei Jeroboão II, e na profecia de Jonas, ele diz, olha, Deus vai devolver o território desde Lebo-Amate até o mar de Arabá. Ora, aquilo parecia uma utopia. Como é que num reinado turbulento, Deus daria tal bênção? Deus daria tal recompensa? Mas o texto que eu me referi, de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, o texto vai trazer no seu bojo que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Jonas, então, ele alcança o patamar de ser conhecido, reconhecido. Uma reputação agora toma conta de maneira nacional, de envergadura de país. Jonas é reconhecido como profeta. Eu não quero me deter, por causa do tempo, nos detalhes que são importantes, mas não quero trazê-los em voga agora. Mas eu gostaria de pensar que na vida de Jonas, o barco seguia o seu curso natural. Imagine uma nação inteira tributar no YouTube, no Face, nas mídias sociais, no Instagram, Jonas, profeta de Deus. Boca de Deus na terra. Deus se lembrou que o sepultamento de Eliseu não era para acabar a história profética. Jonas, ele vem no momento para substituir um homem que, por misericórdia, obra e graça de Deus, realizara 26 milagres. O efeito da porção dobrada não era fácil para Jonas, mas ele não tinha do que temer, porque a sua profecia, o anseio nacional, agora estava cumprido. Os problemas de Jonas começam quando os seus interesses pessoais, eles chocam com o propósito de Deus. Isso não mudou. Só muda os personagens, porque nessa história dos relacionamentos com Deus, nessa história da simplicidade que Deus compartilha conosco, para nós entendermos, nós somos meros coadjuvantes. O Senhor, ele tem o controle. Ele age de maneira ao seu nome ser glorificado. É por isso que nós lemos aqui em Romanos capítulo 9, versículo 20, como é que pode a coisa formada, eu e você, dizer ao que formou, por que o Senhor fez assim? Por que o Senhor me fizeste assim? Jonas estava, como diz o povo, na crise da onda. Quando nós voltamos de Portugal, lá pelos idos de 2014, havia uma modinha que, lamentavelmente, relaxa espaço dos cultos, aquele pregador quebrou tudo. E eu fiquei pensando, gente, será que quebrou o copo? Quebrou a vasilha? O púlpito? Não sei. Mas parece-nos que era uma frase assim, Deus usou ele. Ele criou uma boa impressão. Só que o detalhe é que Deus faz as coisas, não é para a minha reputação, é para a glória do nome dele. É por isso que Spurgeon, no século retrasado, ele diz assim, se eu cuidar do meu caráter, a minha reputação cuida dela sozinha. Deus cuida da minha reputação. Se eu cuido do meu caráter, Deus cuida da minha reputação. Então não preciso me preocupar com isso. Só que Jonas, ele se esquece dessa variável. Esquece quando, a partir do momento do capítulo 15 de Gênesis, quando a expressão aparece, veio a minha palavra do Senhor, depois ela aparece por mais de 100 vezes no Antigo Testamento, agora a palavra do Senhor vai a Jonas e diz, Jonas, vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade, ela subiu até mim. Aqui, os interesses de Jonas, eles conflitam com os interesses de Deus.
Aqui começa o problema. Aqui o barco de Jonas, o barco da sua vida, ele começa a viajar, a zingrar águas turbulentas. Ele começa a zingrar águas das quais ele pensou que teria o controle. O Senhor diz, vai agora. O advérbio de tempo aqui no texto, ele é proposital. Porque Deus não estava dando para Jonas uma planilha, um cheque em branco, diz, vá quando você quiser. Vá quando terminar a quarentena. Vá quando se tornar factível, quando se tornar perceptível, quando se tornar conveniente. Deus não mesclou, não pontuou circunstâncias para Jonas ir. Ele só diz, vai agora à cidade de Nínive. A história dessa cidade, desde o capítulo 10 de Gênesis e o versículo 11, é uma história de turbulência, uma história truculenta, porque naquela cidade forjaram homens, que eles macularam a história da humanidade com homicídios, macularam a história da humanidade com o abandono de Deus, com o apego às coisas materiais, uma disseminação descontrolada da idolatria, da feitiçaria, da malignidade, da violência, tudo aquilo que agrega aquele que não entende como Deus usa o simples quando nós queremos o complexo, quando nós queremos o complicado. E diz a Bíblia que quando Deus fala para Jonas, Jonas, vai à cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu diante de mim. Ora, Jonas, ele toma um caminho de rota de colisão com Deus. Ele não titubeia com seus pensamentos em entrar na dimensão contrária de Deus. Diz a Bíblia que ele foge, diz a palavra que ele foge da presença do Senhor. Obviamente, o texto aqui, quando diz Jonas foge, é só para mostrar o momento geográfico em que ele sai do ponto A para o ponto B, porque o salmista, quando escreve o Salmo 139, no versículo 7, o salmista diz assim, para onde eu vou fugir da tua presença? Para onde eu vou fugir do teu espírito? Se eu tomar as asas da alvorada, tu estás lá. Se eu descer as profundezas da terra, na largura da terra, do mar, tu estás lá. Então, o que Jonas não entende, o que ele tem dificuldade, e ele luta com isso a vida inteira, e muitos de nós também lutamos, porque Deus, ele tem várias técnicas pedagógicas, se é que eu posso chamar de técnicas. Deus, na sua sabedoria, ele fala, ele escreve. Mas quando eu não entendo o que ele fala, quando eu não entendo o que ele escreve, ele fala, tá bom, vamos startar aqui a última possibilidade. Eu vou desenhar. Vê se entende o desenho. Porque aquilo que eu não consigo ouvir com os ouvidos, não consigo ver com os olhos, ler com os olhos, possa ser que eu entenda o desenho. E diz a Bíblia que Jonas, ele toma o navio para fugir da presença do Senhor na direção, talvez seria no nordeste da Espanha, para Tarsis. Ele tinha o dinheiro, ele tinha o recurso de fazer a sua maneira. Só que Salomão, quando ele escreve no livro do Pregador, no capítulo 8, versículo 6, ele fala que para tudo há um tempo e há um propósito. Jonas está em um compasso diferente do compasso de Deus. Só que Deus, ele não desvia os seus propósitos. Eu posso me desviar. Você talvez possa se desviar do propósito do Senhor. Mas o propósito do Senhor permanece inalterado. Jó, quando ele escreve lá no capítulo 42, e o versículo 2 do seu livro, estou com vontade de pregar, mas o tempo está terminando aqui. Quando Jó escreve no capítulo 42, e versículo 2 do seu livro, Jó é o livro mais antigo da Bíblia,
Ele vai dizer assim: nenhum dos teus propósitos, na tradução que eu estou usando diz, nenhum dos teus pensamentos, eles podem ser frustrados. No versículo 5 de Jó 42, Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar. Agora deixa eu parafrasear. Mas o Senhor desenhou. Agora os meus olhos te contemplam. Esta expressão de Jó é, no mínimo, extremamente honesta. Porque Jó tentou complicar muitas vezes o que era simples. Até que ele fala prolixamente, faz discurso e ele tem uma atitude de sabedoria. Vou colocar a mão na minha boca e vou ver o que Deus vai falar comigo. Quando ele entende isso, é como se Deus estivesse dizendo: Jó, maravilha. Agora você entendeu que eu não vou me desviar dos meus propósitos. Na vida de Jonas, o primeiro grande detalhe que eu teve que aprender, quando Deus manda um forte vento, uma tempestade sobre o mar, os marinheiros possivelmente eram sidônios. Possivelmente. Eles começam a fazer tudo. Reza para tudo que é santo. Só que eles perceberam que alguém não estava passando, sentindo a mesma dor. Bate lá no quarto, lá sei como era aquilo. E diz: ô dormente, você não está importando de nós estarmos perecendo? O detalhe que faz a diferença quando nós complicamos o que é simples é que nós não conseguimos dimensionar os efeitos. Quem anda a uma velocidade de 200 por hora, 240, extrapola o limite da velocidade da via, ele não pensa que o seu ato imaturo, ele não pensa que a sua precipitação, ela pode custar a vida não só dele, mas de outras pessoas. Então, na vida de Jonas, quando ele está dormindo, eu gosto daquele texto de Efésios 5,14, porque se Paulo tivesse naquela embarcação, seguramente ele espetava Jonas com Efésios 5,14. Levanta, dormente, entre os mortos, Cristo vai te esclarecer. O capitão bate. Um incrédulo bate. Só que aí vem a segunda problemática. Primeiro, Deus, diga comigo, Deus não desvia dos seus propósitos. A segunda problemática é que ninguém pode fugir das próprias convicções. Eu tenho que enfrentar as minhas convicções. Você que está me assistindo tem que enfrentar as suas convicções. O comandante, no versículo 8 de Jonas, capítulo 1, fala assim: olha, de onde veio este mal? Ele vai dizer: qual que é a sua ocupação? Já viu quando um crente ele erra lá no trabalho, na faculdade, e alguém pergunta: você não é crente? Você não é pregador? Irmão, nós estamos vivendo dias. É aquilo que Lucas escreve, capítulo 18, versículo 8. O próprio Jesus falou, e o doutor Lucas foi lá e tal, escreveu: porventura, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Jesus faz essa pergunta. Essa pergunta é retórica, porque Jesus já sabia a resposta. Por isso que ela é retórica. Mas o que a pergunta está trazendo no seu bojo é assim: enfrente suas convicções. Tudo está caindo na sua cabeça. As notícias são avassaladoras. Mas ainda mantém a fé? Ainda dá para acreditar? Me fala de onde você vem, qual que é a sua terra, que povo é você? Porque essas perguntas, elas são perguntas que elas atiçam. São perguntas que elas incomodam as nossas convicções. E quando eu penso num texto sagrado, que eu falo que atiça, que ela incomoda, a pergunta: que povo é você? É porque o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo número 18, ele vai dizer assim: há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve.
Servir a Deus não é sinônimo de simpatizar com a causa da divindade. Servir a Deus nem sempre é sinônimo de ter uma preferência por Deus. Porque o próprio Jesus diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar. Então, o simples de Deus não é para ser complicado. Pastor, mas eu não entendo Deus. Pastor, não concordo com Deus. Olha, fazendo uma confissão pessoal, com Deus, nem sempre eu concordo. Seguramente, nem sempre eu concordo. Mas a sabedoria bíblica, ela me leva a confiar, me leva a doutrinar. Conforma com Deus, vai doer menos. Conforma com Deus, porque Ele sabe o que faz. Olha, quem teve esse questionamento, eu estou fazendo uma confissão pessoal, porque essa não é só minha. Um homem que Deus falava com ele face a face, meu amigo. Então, como foram as coisas? Moisés. Deus teve que falar para Moisés, Moisés, deixa eu explicar aqui, parece que é Êxodo 9,16, salvo erro. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus não precisa sentar no divã e falar assim, olha aqui, César, deixa eu te explicar. Eu tenho misericórdia pelo ponto A, pelo ponto B. Como eu estou fazendo, tentando pontuar essa breve reflexão? Não, Deus não faz isso. Então, o primeiro ponto é, Deus não desvia dos seus propósitos. Segundo, nós temos que enfrentar as nossas convicções. Ninguém pode fugir das suas convicções. Aí Jonas diz, sabe qual que é o problema, gente? É eu. Sou um crente desobediente. Como é que faz para resolver o problema? Olha, o modus operandi divino é assim, joga na água. Não, vamos tentar chegar lá. Só que não adianta. Ninguém entra em choque com Deus e empata, sempre perde. Escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 31, ele fala assim, ó, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Já sai perdendo. Olha, o Egito, que era uma potência, e eu citei que Faraó foi mantido de pé, só para poder mostrar o nome e o poder de Deus sobre ele. O Egito perdeu de 10-2, só para a gente entender. Um sistema orquestrado, alimentado por Satanás, perdeu de 10-2. Imagina o que não vai ser naquele presunçoso que fala, Deus, vou falar umas coisas aqui, o senhor vai ter que ouvir. Ei, Deus está no trono. Deus está no trono. O profeta diz que a terra é os cabelos dos seus pés. E tem horas que ele até desce do trono. Mas não é para obedecer eu contar até 3 para ele vir cá e encher todo mundo de poder, não. Isaías no capítulo 40, versículo de número 22, o texto diz assim, ele se assenta sobre a circunferência da terra para contemplar o Rodrigo, César, contemplar toda a gente. Ele contempla. É por isso que, lembra do Galileu Galilei? O cara quase foi morto. Porque a igreja romana tentou crucificá-lo quando levou a terra redonda. Ele ia morrer, sabe por causa de quê? Por causa de Oséias 4,6. Analfabetismo bíblico. Deus diz que se assenta sobre a circunferência da terra 800 anos antes de Cristo. Imagine que verdade elementar já estaria protagonizada pelo profeta Isaías. Então nós complicamos o que Deus toma como simples quando desconhecemos a Deus. Olha, só para aliviar a tensão da água, só para aliviar a tensão do peixe que você está dizendo, pastor, fala logo do peixe. Deus nunca vai ter um dia que Ele vai te amar menos. Isso é atributo de Deus. Nunca vai ter um dia que Deus vai ser menos justo. Nunca vai ter um dia que Deus vai ser menos reto. Isso é atributo de Deus. Ele não muda. Ele é emocionalmente resolvido. Ele não é sazonal, não. Tiago diz que não tem sombra de variação. Pai das luzes. Não tem dúvida. Então, neste momento que Jonas, ele diz, me joga na água. Os marinheiros fenícios, eu disse Sidônio, mas é feliz, desculpa aqui. Os fenícios, joga Jonas na água. Naquele momento, eu fico pensando,
Coitado do peixe. Irmão, se é difícil você comer uma comida e ela não te cai bem no estômago, imagine esse bendito desse peixe ter um desobediente no estômago por 3 dias. Alguém fala, qual que é o nome do peixe? Eu não me preocupo com isso. É baleia? Baleia não é peixe, é mamífero, né? A preocupação não é esta. A preocupação, ela se cala diante de Romanos 4:17. Deus chama a existência as coisas que não existem. Ora, se Deus chama a existência o que não existe, Rodrigo, termina em 3 minutos. 3 minutos de pregação. Fique à vontade, pastor. Deixa Deus te usar. Se Deus chama a existência as coisas que não existem, se o peixe é cachalote, se é baleia, se é, sei lá, qualquer coisa. O detalhe é que ele estava no ponto certo, no momento certo, para viver o simples de Deus. E diz a Bíblia que por 3 noites, Jonas vai para a sala de oração, estômago do peixe. 3 dias, 3 noites. Ah, se você atentar, eu não tenho tempo para ministrar aqui nesta manhã, porque é um devocional, que é uma reflexão. Mas só para você entender, é que tem lições que a gente só aprende. Lições simples. Dentro da sala de oração, na profundeza do mar. Lá Jonas, no versículo 4 de Jonas 2, ele teve saudade da igreja. Tem gente dizendo assim, ai meu Deus, não aguento, tem que passar logo essa quarentena para eu ir para a igreja. O abençoado tinha 365 dias no ano para ir na igreja, e só ir no congresso da Alma Adulto. Ainda mandava a mensagem para os colegas, oh, como é que está lá? Que dia que está mais cheio? Jonas teve saudade. Quando que eu vou estar nos braços do Senhor? Jonas, ele clama ao Senhor. Ele lembrou de Deus. Olha, não deixa para lembrar de Deus quando lhe faltar alternativas. Não deixa para lembrar de Deus quando as portinhas já se fecharam todas. Não deixe para lembrar de Deus quando for tarde demais. Só que Deus, ele fez por Jonas o que eu e você acha que não deveria ter feito. Deus teve misericórdia. Falou para o peixe, peixe, vamos iniciar um processo hermético. Joga para fora. Só que Jonas foi jogado para fora. Lembra do primeiro tópico? Deus não desvia dos seus propósitos. O texto do capítulo 3, versículo 1 diz assim, veio pela segunda vez. Jonas, vamos começar de novo? Vamos pelo princípio. Porque Deus não faz reforma. Ele não pega um tecido novo e bota no vestidinho velho. Faz isso. Ele manda o serviço de alfaiataria do céu fazer uma veste nova. É por isso que as vestes dos santos, eu sei que vocês da Alma Adulto nunca tiveram problema com uniforme. Lá no céu o estilista é um só, o modelo é um só, a cor é um só, para ninguém reclamar de uniforme de festa, né? Eles nunca tiveram esse problema. De vez em quando eu que venho em alguns lugares que a gente passa. Passando aqui, o Senhor diz, vai lá e prega. Jonas, ele pregou, e a mensagem de Jonas, ela atendeu a expectativa de qualquer evangelista da terra. Toda a cidade, 120 mil pessoas, maior que Itumbiara, fazendo mesmo para Itumbiara aqui, se converteu. Toda a cidade. Aí você fala, e Jonas? Jonas ficou decepcionado. Só que a decepção de Jonas, ela se intensificou por causa das comparações. Quando o simples se torna complicado, é porque Deus fala para o boi, boi, você tem que caminhar. Águia, você tem que voar. O boi, pode observar, ele nunca tenta voar. Nunca tenta. Porque ele sabe se tentar, ele entra numa problemática. E às vezes nós esquecemos desses princípios muito simples. Deus fala assim, olha, eu quero que você faça isso. Eu disse, ah não, Senhor. Eu sou muito capacitado. Eu estudei demais. Já preparei demais. Olha, só para te aliviar a tensão, que eu vou fechar aqui com um golpe. Só para aliviar a tensão.
Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, ele fala assim, ó. A nossa capacidade, na versão revista e corrigida, eu estou usando a Almeida atualizada, mas revista e corrigida fala assim, ó. A nossa suficiência, ela vem de Deus. Não é porque eu estudei muito. É porque Deus, ele escolheu aquele propósito. Se é para pastar, pasta. Se é para voar, voa. Se é para nadar, nade. Se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Se é para orar, isso é para todo mundo. A gente ora mesmo. Jonas, ele se assentou lá de fora da cidade. O sol estava derretendo. E Deus, olha como Deus é incrível. Ele poderia ter criado um mausoléu. Ele poderia ter criado um palácio. Ele poderia ter criado uma sombra que a arquitetura moderna ia se surpreender. Então ele criou um pequeno ramo. E ele cobre Jonas. Jonas fica feliz. Opa! Alcancei o clímax. O clímax do nosso ministério não é alcançado quando nós pregamos num congresso com muita gente. Porque quem ganhou uma cidade inteira para Jesus, teve um momento que o Senhor diz, vai lá para o caminho de Gaza, lá, que é o caminho dos filisteus, está deserto. Vai lá, fica lá. Senhor, ele nem perguntou isso. Ele sabia que o simples de Deus não é menos honrado do que o complexo. Guarda isso. O simples de Deus não é menos honroso do que o complexo. Porque naquele dia, aquele homem sozinho, ele tratou de um problema em que aquela nação inteira não conseguia solucionar. Jonas, ele para. E quando ele vê no outro dia que aquela planta, ele não esforçou, não batalhou. Em um congresso da Umadu, que é um clima muito maravilhoso. E quantos pregadores, às vezes, eles se perdem nessa simplicidade, porque pensa que é porque ele pregou. Ora, ali foi uma infinidade de clamor, de súplica, de oração, de quebrantamento, para o cenário se tornar propício para a ação de Deus. Então não tem nada de homem, é tudo de Deus. É Deus. Jonas fica decepcionado, e o Senhor pergunta para Jonas aqui, ó. O Senhor pergunta, Jonas, a sua ira, ela é razoável? Jonas, ele está pensando em bens. Deus está trabalhando valores. Então Deus não negocia valores em nome de bens. Deus falou, Jonas, você não trabalhou. Você não fez nada. E agora eu não vou ter misericórdia. A sua ira é razoável? Deus está fazendo o segundo desenho. Ele diz, é tão razoável, Deus? Você quer morrer. Você quer suicidar. Tem um pastor, meu amigo, a mãe dele já dorme no Senhor. Mas aquela irmã muito idosa, aquele filho muito amoroso, ele sempre foi um homem muito cuidadoso com a mãe. Todo dia que ele chegava lá para levar alimentos, para abraçar a mãe, ai meu filho, estou morrendo. Ele disse, não, vai dar muito trabalho para nós ainda. Assim é Jonas. Jonas, você está dizendo, eu tenho que morrer. Deus diz, não, senhor. Eu tenho que ter misericórdia. Então, nesta manhã ainda, eu quero orar pela sua vida. Posso orar, irmão Rodrigo? Fica à vontade, meu pastor. Eu quero orar por você. Porque você vai tomar uma posição a partir de hoje. Você que me assiste. Vai parar de complicar o que Deus está simplificando. Pastor, como é que eu faço isso? Que eu faço propósito, eu jejuo, eu oro. Você vai tomar uma posição seguinte. Enquanto a nuvem não move, eu não me movo. A nuvem andou, eu ando. Espera Deus falar. Pastor, é desconfortável. Eu não disse que era confortável. Eu disse que é melhor. E não estou dizendo isso por machismo teológico ou preconceituoso. Não. Estou me referindo ao que o profeta Jeremias escreve em Lamentações 3:26. Ele fala assim, bom é aguardar em silêncio. A nossa boca é uma dádiva, não é? Mas quando ela abre fora da hora, é um desastre. Jeremias diz,
é melhor, ele não diz que é mais fácil, é melhor aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Jonas poderia ter terminado diferente. Deus honrou ele. Deus deu para ele mensagens. Deu para ele habilidade na oratória, no discurso, na persuasão. Deus deu. Só que o ressentimento, e olha, fecho aqui. Acho que os 3 minutos já passou de pregador, mas eu fecho aqui. Quando a palavra é boa, a gente escuta horas e horas, pastor. Ah, obrigado. Você é muito generoso. O ressentimento, a raiz de amargura, ela complica o que Deus simplifica. Pastor, me explica isso na Bíblia. Claro, tem que ser de Bíblia para não errar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, o escritor disse: não permita que nenhuma raiz de amargura brote e te prive da graça de Deus. Ora, em qualquer adversidade, em qualquer tribulação, o nosso trunfo é a graça de Deus. Alguém vai dizer, não vai funcionar, não vai dar certo. Você vai dizer, a graça vai te surpreender. Porque quando Deus faz, Ele faz para o nome dele ser glorificado. Então, eu termino antes de orar por você dizendo, não complica o que Deus simplificou. Não estou entendendo. Peça para o Senhor te esclarecer. Porque o Senhor é aquele que trabalha no nosso entendimento, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, e Ele trabalha porque entende. Só entende, e eu quero afirmar, terminando mesmo agora, terminando mesmo, aquilo que eu chamo de sonho utópico do melhor cardiologista da Terra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva. Ela não é só eficiente, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Olha a cirurgia acontecendo. Porque ela vai na divisão da alma. Aí a psicologia, a psiquiatria, o Freud vira de bruço. Porque ela vai dizer assim, olha, na divisão da alma, do espírito. Aí, olha, as juntas e medulas. E agora a psiquiatria vai ao delírio. Ele discerne os pensamentos e as intenções do coração. Olhe comigo. Eterno Deus. Obrigado pelo privilégio desse devocional neste dia. Pela vida da nossa liderança da Umaduc e em todas as lideranças de núcleo e de polo. Aqueles que estão me ouvindo, Senhor, nesta manhã, eu quero celebrar o Senhor. Porque eles estão usando esta ferramenta ao serviço do reino. Porque vidas estão sendo trabalhadas, estão sendo tocadas, estão sendo transformadas pelo poder da Tua palavra, que tem sido vacinada, Senhor, em todos esses dias, onde a quarentena está estabelecida, onde o confinamento está sendo propagado, mas como Paulo mesmo preso disso, mas a palavra do Senhor não está presa. Pai, visita cada coração, visita cada líder, Senhor, eu impedro a Tua bênção sobre eles, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqueles que não vão mais complicar o que Deus está simplificando. Você pode dizer um amém? Amém. Deus te abençoe, obrigado pela confiança. Um abraço a todos que estão ligados aí na live da Umaduc. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor César. Deus continue te abençoando, o senhor continue sendo esse pastor abençoado, que nos ensina muito. Cada vez que eu te ouço, eu aprendo um pouco mais. Obrigado. E a gente vai trazer o senhor aqui uma hora para fazer uma live sobre dízimos e ofertas. Ah, ok.